Muito bem, sejam bem-vindos. Agora vamos falar do corpo evangélico das mulheres. De todas as coisas ousadas que Jesus fez na sua carreira terrena, a mais surpreendente foi o seu anúncio súbito na tarde de 16 de janeiro. Amanhã pela manhã, nós selecionaremos 10 mulheres para o trabalho de ministração no reino. Essas mulheres todas tinham ouvido a instrução dada aos jovens evangelistas, mas nunca ocorreu a elas próprias que Jesus ousaria colocar mulheres na missão de ensinar o evangelho do reino e ministrá-las aos doentes. Subsequentemente, Jesus acrescentou mais 2 mulheres a este grupo, Maria Madalena e Rebeca, filha de José de Arimateia. Muito espantoso foi naquela época, quando as mulheres nem era permitido permanecer no andar principal da sinagoga. Vê-as sendo reconhecidas como instrutoras autorizadas do novo evangelho do reino. O encargo que Jesus deu a essas 12 mulheres foi o da proclamação da emancipação que libertava todas as mulheres para todos os tempos. Não era mais para que o homem visse a mulher como inferior espiritualmente, né? E isso faz lembrar a época que Jesus, adolescente, visitou a Páscoa pela primeira vez, lembra? E ficou desapontado porque sua mãe teve que se separar dele, porque não podia ficar junto aos homens, né? Então isso nunca saiu da mente de Jesus. Quando ele propôs formalmente dar missões a essas mulheres como instrutoras religiosas e mesmo permitir que viajassem com eles, todo o país ficou agitado com esse procedimento. Os inimigos de Jesus tiraram um grande partido dessa decisão, mas em todos os lugares as mulheres ficaram firmes em apoio às suas irmãs escolhidas. E essa liberação das mulheres de dar a elas o devido reconhecimento foi praticada pelos apóstolos imediatamente após a partida do Mestre, embora acabassem voltando aos velhos costumes nas gerações posteriores. Durante os primeiros tempos da igreja cristã, as mulheres instrutoras eram chamadas de diáconas e eram dignas do reconhecimento geral. Mas Paulo, a despeito do fato de admitir tudo isso em teoria, nunca realmente incorporou nada disso à sua própria atitude, pois pessoalmente achava difícil ser colocado em prática. Em resultado dessa ministração dessas 10 mulheres, mais tarde conhecidas como as 12 mulheres, nesse local Maria Madalena foi conquistada para o reino. Por uma série de infortúnios e em consequência da atitude da sociedade bem reputada para com as mulheres que cometem tais erros de julgamento, essa mulher havia ido parar em um desses lugares nefandos de Magdala. Foram Marta e Raquel que deixaram claro para Maria que o reino dos céus estava com as portas abertas para as que tinham sido como elas. Maria acreditou nas boas novas e foi batizada por Pedro no dia seguinte. Então, gente, essa é a história de Maria Madalena. Primeiramente, ela não foi encontrada por Jesus. Ela foi encontrada por Marta e Raquel e levada para fazer parte, ao reino através do batismo de Pedro, pois ela acreditou fielmente em tudo que lhe foi dito. Maria Madalena tornou-se a instrutora mais eficiente do Evangelho. Ela foi escolhida para esse serviço cerca de 4 semanas depois de sua conversão. Maria, com outras do seu grupo, continuaram trabalhando até o fim da vida de Jesus na terra, fiel e eficientemente, para o esclarecimento e a elevação das suas irmãs oprimidas. Não existe nada, nem nunca houve nada físico entre Jesus e Maria Madalena. Isso tudo é teoria da conspiração. Jesus e Maria Madalena jamais ficaram juntos, ok? O único papel que ela teve é de trabalhar no serviço apostólico, onde ela entrou de cabeça e foi uma líder, uma instrutora junto com outras mulheres, tá ok? Nada além disso.
E quando o último e trágico episódio no drama da vida de Jesus estava sendo desempenhado, não obstante haverem todos os apóstolos fugidos exceto um, essas mulheres todas permaneceram presentes, nenhuma delas sequer o negou ou traiu. O sábado em Tiberíades, Jesus fez naquela noite uma palestra memorável sobre magia e superstição. Naqueles dias, o aparecimento de uma estrela brilhante e supostamente nova foi encarado como um sinal indicando que um grande homem havia nascido na terra. André perguntou a Jesus se essas crenças eram infundadas. A exposição que Jesus fez foi a seguinte: os trajetos das estrelas no céu nada tem a ver com os acontecimentos da vida humana na Terra. A astronomia é uma busca própria da ciência, mas a astrologia é uma massa de erros supersticiosos que não tem nenhum lugar no Evangelho do Reino. Poxa, então agora, para quem gosta de ver o horóscopo e acredita em signo, zodíaco, como vai ser o seu dia e as características dos signos, aí é um balde de água fria, né? Jesus diz que a astrologia são apenas erros supersticiosos e todos os cientistas também dizem a mesma coisa, né? Afinal de contas, nosso dia não vai ser planejado por um planeta orbitando uma estrela a milhares de anos-luz aqui da gente, ok? Os exames dos órgãos internos de um animal morto há pouco nada pode revelar sobre o tempo, sobre os acontecimentos futuros, nem sobre os resultados vindouros das questões humanas. A adivinhação, a bruxaria, a feitiçaria são superstições das mentes ignorantes, como são também as ilusões da magia. A crença em números mágicos, em presságios e boa sorte é tudo uma pura e infundada superstição. Cabe uma ressalva aqui, isso para a época em que se vivia, né, antigamente. Isso não tem nada a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa conexão com os espíritas, né, com aqueles que têm uma sensibilidade de transmutar as energias hoje disponíveis, né? Então essas questões de bruxaria, magia, eram coisas assim mais antigas, de religiões mais arcaicas, ok? Isso com certeza evoluiu, né? Hoje as pessoas são mais sensitivas e conseguem detectar energias mais sutis, porque o ser humano evolui assim como a religião, ok? A interpretação dos sonhos é um sistema ignorante de especulação fantástica, amplamente supersticioso e sem base. O Evangelho do Reino nada deve ter com os sacerdotes adivinhos da religião primitiva. O espírito do bem e do mal não pode residir em símbolos materiais de argila, madeira ou metal. Os ídolos nada mais são do que o material de que são feitos. Então aqui cabe outra ressalva também. Importante a gente saber diferenciar o que é um sonho do que é um trabalho mediúnico. E quando acontece o sonho em si, saber interpretar se é alguma coisa do subconsciente ou se realmente é uma mensagem, né? E a consagração de metais, madeira, estátuas de argila, de cera, do que for, naquela época isso não fazia sentido, mas hoje os sacerdotes mediúnicos, né, pai de santo, médiuns, eles têm o aval da espiritualidade para magnetizar esse material que vai gerar uma certa proteção para quem acredita, tá ok? Então, mais uma vez, essas questões aqui, não é que Jesus diz que nunca funcionaria, mas para aquela época era o ideal. Isso está no livro, ok? As práticas dos magos, dos bruxos e dos feiticeiros
derivam-se das superstições dos egípcios, assírios e dos antigos cananeus. Os amuletos e todas as espécies de encantamentos são inúteis, tanto para ganhar proteção dos bons espíritos, quanto para proteger dos supostos espíritos maus. Jesus colocou a nu e denunciou as crenças em feitiços, despachos, pragas, sinais, nós em cordas e todas as outras formas de superstição ignorante e escravizadora. Mais uma vez, porque na época existia muita enganação, né? Desde a época lá do povo primitivo, que a gente falou no começo das aulas, onde se tinha medo dos espíritos, da natureza, né? E que os xamãs, né, ganhavam muito dinheiro e eram muito ricos, então tinha muita ignorância, muita superstição, né? Todo mundo com medo de afastar o azar, achando que o olho gordo pegava, tá certo? Então Jesus, para aqueles que viviam naquela época, ensinou que nada disso se valia de verdade, tá ok? Muito diferente de hoje, por exemplo, quando tomamos banhos de ervas, chás, né? E todas essas questões, passes magnéticos, reiki, todas essas coisas que purificam as camadas energéticas e espirituais que nós temos. O que devo fazer para me salvar? Os apóstolos pediram uma resposta a Jesus sobre essa pergunta frequentemente ouvida por eles, e Jesus disse: quando homens e mulheres perguntarem sobre o que devem fazer para salvar-se, vós deveis responder-lhes: acreditar nesse evangelho do reino e aceitar o perdão divino. Alimentando os 5.000. Esse foi um episódio bacana que aconteceu, né? Muito conhecido na Bíblia, né? Uma multidão seguiu Jesus e ficou junto dele por 3 dias. Tendo claro a escassez dos alimentos, Jesus disse aos apóstolos: eu não quero mandar essa gente embora. Aqui estão eles, como ovelhas sem um pastor. Eu gostaria de alimentá-los. Que alimento temos conosco? Temos 5 pães e 2 peixes secos, disse André. Por um momento, Jesus permaneceu em silêncio. Os seus olhos mostravam que estava distante. Trazei-me os pães e os peixes, disse, e logo em seguida pediu para que o povo se assentasse, divididos em grupos de 100. Jesus tomou os pães em sua mão. Depois de ter agradecido, ele partiu o pão e deu aos seus apóstolos, que passaram aos seus condiscípulos, que por sua vez o levaram à multidão. Do mesmo modo, Jesus partiu e distribuiu os peixes, e essa multidão comeu e ficou satisfeita. Então, mais um milagre deliberado de Jesus. E quando terminaram de comer, Jesus disse a seus discípulos: ajuntai os pedaços remanescentes, para que nada se perca. E quando eles tinham acabado de reunir os fragmentos, contavam com 12 cestas cheias. Esse foi o primeiro e único milagre com a natureza que Jesus fez depois de um prévio planejamento, né, e consciente. Então, pois bem, esse foi um grande passo na vida de Jesus, né, e o que ele fez pela comunidade. Introduziu as mulheres, né, ao corpo apostólico, fez uma verdadeira revolução e de quebra fez um milagre aí, alimentando 5.000 pessoas. Espero que tenham gostado, porque eu estou gostando bastante. Até a próxima.